Ou seja, nós estamos... Cada um colocou a palavra do jeito que quis. Não fui eu. Eu ia dizer, nós estamos com problemas. O fato é que a nossa cretinice apolínea mata em nós o despertar da natureza espiritual das nossas almas, dionisíaco. E por mais que seres lá de fora se esforcem para chamar a nossa atenção, nós continuamos sendo daqueles que olham, mas não enxergam. E por isso o essencial continua invisível aos nossos olhos. E o engraçado é que esse ser que deixou aqui esse DNA, e se tudo que surgiu a partir desse DNA é apolíneo, isso implica que ele também é apolíneo. E por isso que ele é mandão, chato. Eu não quero ser amado, eu quero ser temido. Palavras de Javé, palavras de Brahma. Será que isso é verdade, pessoal? A coisa é tão estranha que na metáfora, que tem muito de verdade, da criação de Adão e Eva, esse ser que havia colocado o seu DNA 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás e que se esforçou para que ao longo desse processo muitas espécies surgissem e uma fosse pensante pelo menos, e nessa pensante espíritos pensantes iriam obviamente nela encarnar para poder conduzir o destino do planeta. Quando ele criou Adão e Eva, ele queria criar uma espécie Homo sapiens tranquila, pura, inocente, totalmente apolínea, no sentido de que obedeceria cegamente ao seu Criador. Mas a turma dionisíaca não é fácil. Aí surge a serpente, totalmente dionisíaca, e diz, ei, Eva, claro que sobra para as mulheres, sempre sobra para as mulheres. Como a história é escrita por homens, a culpa sempre é das mulheres. Aí a pobre da Eva tornou-se dionisíaca. Vejam que as mulheres estão sempre na frente dos homens, se essa história for verdade. E ainda influenciou Adão, como sempre. E os homens também se tornaram dionisíacos, se assim o quiserem ser. E Javé ficou fulo da vida. Quando a espécie Homo sapiens, que ele criou com a destinação de DNA para tal coisa, de repente, a espécie Homo sapiens teve noção do bem e do mal e começou a ter de Javé a seguinte postura: se é assim que vocês querem, agora você, mulher, vai ter parto com dor, você, homem, vai ter que trabalhar, suar para conseguir seu sustento, eu não tenho mais nada com vocês, vocês são filhos insubmissos, ou seja, o apolíneo falando. Mas o pior dessa história é que nós poderíamos ter nos tornado dionisíacos, mas não nos tornamos. Nós temos a liberdade de progredir que nem Javé tem. Uau! Se isso for verdade, qual é o drama desses seres de fora e por que todos esses seres extraterrenos, na minha impressão, são apolíneos? Porque digamos que o DNA de Javé é 100% programado para ele ser Javé, ou seja, ele tem uma natureza que não é humana. Quando Javé passou a existir, a natureza humana nem existia, pois que a natureza humana só surgiu quando, pessoal? Há cerca de 100 e poucos mil anos. E a história desse universo tem 13,7 bilhões de anos. E agora vamos falar de fofocas cósmicas. O que rola de fofoca cósmica é que esse ser criou a partir dele mesmo, posto que ele estava só. Detalhe, aí não existe masculino e feminino. Isso só veio surgir quando esse DNA na Terra e em outros mundos criou a reprodução não assexuada, e sim sexuada. Pois que parece que os seres criados por esse ser, em recebendo dele um DNA com a complementação da sua força mental, foram seres que foram sendo criados, se transformando em robôs e obedecem cegamente, já com DNA programado a 99,99% a obedecer Javé.
então eles são o que são. Por isso que Javé disse para Moisés: eu sou o que sou. Só que esses seres, em algum momento, quando Shiva chegou para Brahma e disse: ei, você está fazendo muita besteira, criando muitos seres. E Shiva, segundo a mitologia hindu, destruiu uma das cabeças de Brahma, impedindo que Brahma pudesse continuar a criar. Brahma se viu impedido de criar, e os seus filhos clonados é que passaram a criar as realidades planetárias nos muitos mundos do universo, semeando o DNA que era manipulado, e no mundo tal foi colocado um DNA que era ativado em 80%, no outro mundo em 70%, no outro mundo em 60%, até que decorridos quase 9 bilhões de anos, desde que esse universo surgiu, há 13,7 bilhões de anos atrás, é que eles conseguiram manipular um DNA ativado somente a 3% e colocado na Terra. Pois que eles precisavam criar uma espécie que pudesse evoluir espiritualmente, já que essa turma toda não consegue. Porque o DNA dos seus corpos é adoentado tanto quanto o DNA desse ser criador. E ele não se poupa, ele assume que tem problemas. Ele não é Deus, é só um ser criador do universo, se essa fofoca estiver correta. E o fato é que, se isso estiver correto, a espécie, e é essa a tese que eu pretendo semear para que os senhores reflitam, a espécie cósmica mais nova do universo é a espécie Homo sapiens, que surgiu há 100 e poucos mil anos, como produto de uma engenharia de manipulação genética que nós estamos longe de perceber, mas com a melhor das intenções. Qual o drama de Javé? Ele queria ter criado a espécie Homo sapiens para que nela os espíritos endividados de muitas confusões cósmicas, que estavam todos prisioneiros, alojados nas esferas espirituais terrenas vinculadas ao nosso mundo, pudessem então sarar as suas feridas espirituais, encarnando nessa espécie de Homo sapiens que não sabia do bem e do mal, e encarnando nesses corpos puros e inocentes, eles ao longo dos evos iriam sarando as suas feridas, e com isso Javé resolveria o problema de exilados de Capela e de outros exílios que vieram em tempos imemoriais para a terra. Só que a turma dionisíaca dos rebelados disse: ei, não, vamos despertar o conhecimento do bem e do mal. E é por isso que Javé então chamou Enoque e disse: já que é assim, eu vou marcar um dia lá na frente de julgamento geral, porque eu vou separar. E é essa história toda que nós estamos vivendo. E o fato é que, se isso for verdade, pesa sobre os ombros da espécie Homo sapiens a responsabilidade do despertar espiritual para que possa existir o progresso. Nós seríamos, nesse contexto, uma espécie miserável. Por quê? Porque na espécie Homo sapiens, os espíritos que passaram então a ocupar esses corpos seriam miseráveis, pois que vieram de rotas de exílio, de comportamentos complicados. Foram espíritos que, em tempos idos, perderam a capacidade de amar. E o que acontece com um ser humano que na sociedade terrena começa a tratar todo mundo de forma violenta? Esse ser humano, ele é preso. Ele é retirado da convivência social, fica lá na cadeia 50 anos, e se além de criminoso, louco ele for, ou se só for louco, ele fica no hospício. A sociedade aqui fora continua a evoluir, mas ele fica preso. Só que um dia haverá de chegar em que ele será reintegrado à convivência com a sociedade que progrediu enquanto ele estava lá estacionado. Quando ele entrou na cadeia, no hospício, não existia televisão, não existia computador. Aí, de repente, chega a hora dele ser reintegrado a essa convivência com a sociedade que progrediu. Se ele não receber reforço psicológico informativo, ele simplesmente enlouquece quando for reintegrado. Sob essa perspectiva cósmica, a raiva de Javé com que os rebelados dionisíacos fizeram é porque a Terra
que era o seu laboratório para que uma espécie surgisse nos moldes por ele pretendido, terminou sendo invadida por fluxos de rebelados de exílio. E esses seres, esses espíritos, todos eles eram e são ainda adoentados. E sob uma certa perspectiva, considerados criminosos cósmicos, pois que feriram aspectos de uma legislação maior. Então, do mesmo jeito que nós isolamos os doidos e os criminosos dos nossos mundos, da nossa sociedade em cadeia, sob uma perspectiva cósmica, a Terra passou a servir como hospital para espíritos adoentados que passaram a encarnar na espécie Homo sapiens, ou um mundo hospício para os espíritos loucos que vieram para cá e passaram a ocupar a espécie Homo sapiens, ou numa opção menos generosa, um mundo prisão, já que espíritos criminosos diante das leis cósmicas para aqui foram trazidos e até hoje reencarnam. E sob essa perspectiva que a doutrina espírita diz que a Terra é um mundo de expiação e provas, já que somente espíritos necessitados de expiação e prova que reencarnam, e por isso o caos planetário é o que é. Mas detalhe, a doutrina espírita diz que nós estamos deixando de ser um mundo de expiação e prova, e dentro de pouco seremos um mundo regenerado, posto que daqui já estão sendo exilados aqueles espíritos que tiveram todas as oportunidades reencarnatórias para aprender o quê? A atitude amorosa. Pois que nós estamos aqui isolados da convivência com os demais seres exatamente porque perdemos a capacidade de amar. Nos tornamos seres orgulhosos, ensimesmados, apolíneos, e esquecemos do lado simples e belo da vida. Jesus, Siddhartha Gautama, Lao Tse, Mêncio, Confúcio, homens e mulheres aí de um passado por nós esquecidos, tudo esses homens e essas mulheres fizeram não para criar religiões, mas no sentido de despertar em nós o potencial amoroso que jaz adormecido nos nossos espíritos, para que nós despertemos a nossa condição espiritual, a natureza espiritual das nossas almas, para que este lado do nosso psiquismo administre e eduque a natureza animal dos apetites deste corpo animal. O plano é esse. Jesus aqui esteve há 2000 anos atrás e disse: eu volto, em nome de Javé, para que no futuro possa existir a separação do joio e do trigo, já que a espécie humana é muito especial, pois que ela pode progredir dentro de um contexto cósmico onde poucas espécies podem progredir, e disso depende a saúde de muitos seres que foram programados para ser o que são. Sob essa perspectiva, é chegado o momento, finalmente, da reintegração cósmica do planeta Terra, ou seja, nós estamos isolados, nem sabemos se existem seres extraterrestres. Esse isolamento produziu em nós uma ignorância tão profunda que a gente não sabe se Deus existe, se há vida antes e depois da morte, se existem seres, a gente não sabe de nada, e somos obrigados a acreditar em tudo. E aqui surge a nossa cretinice apolínea. Porque, como diz Paul Marcuse, crer é um conforto, pensar é um esforço. E nós não gostamos de pensar, apesar de sermos homo sapiens sapiens. Então, é chegado o momento. Mas aí estamos diante de um medo terrível relativo ao ano 2012, o ano em que o mundo vai se acabar. E vou utilizar os 10, 15 minutos que ainda me restam, dentro do tempo de 1h30 que me foi dado, para fazer uma análise final e concluir a nossa reflexão. Qual é o drama? É engraçado. O calendário maia determina que em 2012 o mundo vai se acabar. Não é assim, pessoal. Os maias estão ainda hoje existindo lá no México, e nenhum deles está esperando que o mundo se acabe em 2012. No entanto, quem não é maia e leu certos livros está absolutamente certo que o mundo vai acabar em 2012, porque alguém achou que os maias um dia disseram que o mundo ia se acabar em 2012. Não é bem assim.
Há cerca de 5.000 anos atrás, existia uma cultura aqui na América chamada Toltecas, ou Olmecas. Essa cultura foi uma cultura mãe que deixou um legado que foi herdado pelos 3 principais povos que surgiram posteriormente, a saber, astecas, maias e incas. Só que os sacerdotes dos toltecas, eles sabiam calcular o círculo da precessão equinocial, que somente o avanço científico da espécie Homo sapiens permitiu que isso nós soubéssemos no século passado. O que é isso? Eles perceberam que a Terra, o eixo da Terra que está inclinado em 23,4,5 graus, ele gira como um peão. Na hora em que a gente solta um peão no chão, o peão não fica girando reto, ele fica bamboleando. Quem brincou de peão sabe. Espero que alguém aqui tenha brincado. Por exemplo, então a Terra demora 26.000 anos, ou seja, gira em torno do Sol 26.000 vezes para completar um círculo da precessão equinocial. Os maias e astecas dividiram esses 26.000 anos em 5 eras. Os hopis, hindus e outras culturas dividiram em 4. Seja em 4 ou em 5, o que é que os toltecas diziam? Que sempre, quando passavam cerca de 5.265 anos, que era o período de cada época, de acordo com as suas percepções, ocorria um cataclismo para começar uma outra época. Então, na passagem da primeira para a segunda era, ocorreu um problema, caiu um troço do céu e destruiu muita coisa na terra. Surgiu uma nova idade, quando esta se completava, surgiu outro cataclismo agora, os vulcões explodiam e matavam muita gente. Começava outra idade, quando esta estava terminando, na transição para com a próxima, ocorria um dilúvio e destruía tudo. Qual o drama da história? Os toltecas se extinguiram, os maias, astecas e incas herdaram toda essa cultura tolteca, mas os sacerdotes desses 3 povos não sabiam interpretar todo o conhecimento dos sacerdotes toltecas. Então os maias ficavam olhando para aqueles calendários todos, aí diziam, meu Deus do céu, bem, meu Deus do céu, quem está dizendo sou eu, meu Deus do céu, está aqui o primeiro ciclo, deu bronca, o segundo deu bronca na transição, o terceiro deu bronca, o quarto deu bronca, ai, nós estamos vivendo no 5º, então vai dar bronca talvez aqui. Mas eles não sabiam calcular em que tempo eles estavam vivendo. O que é que eles criaram? Sacrifícios humanos para pedir aos deuses que retardassem o passar do tempo, pois eles tinham medo de quando chegasse o final da última idade, antigas, ocorreram problemas, mas nessa próxima dependerá da atitude do homem. Se ele evoluir espiritualmente, não haverá problema. Se ele não evoluir, poderá ter problema. Eu mesmo já tenho uma boa garrafa de vinho guardada para eu tomar no dia 22 de dezembro, no dia 20 de dezembro, por via das dúvidas, já que é dia 21. Se der certo o que eu penso, maravilha, se não, já tomei meu vinho, já homenageei a vida. Mas, segundo essas interpretações todas, o que irá acontecer no dia 21 de dezembro de 2012, segundo alguns autores, no 23 de dezembro, segundo outros, é o final de um ciclo. Se nós já chegamos a esse final de um ciclo, quer dizer que a gente já passou pelo perigo. Qual é a questão? Imaginem que esse microfone é o centro da nossa galáxia. Aqui tem muita luz, porque aqui há uma concentração de sóis. E faz de conta que vocês estão vendo a nossa galáxia de perfil. Aqui na ponta está o nosso Sol. Então o nosso Sol gasta 26.000 anos para fazer um giro. Então quando ele está aqui, e para onde ele vai, ele puxa a Terra, ele durante 13.000 anos ele está se aproximando do centro da galáxia, ou seja, recebendo muita luz. São as eras de ouro da humanidade. Mas na hora em que ele começa a se afastar, surgem as idades tenebrosas, tipo a Kali Yuga, que os hindus chamam, porque ele está se distanciando do centro da galáxia, que é de onde emana luminosidade e energia. Então, o dia 21 de dezembro é um bom dia. O difícil é a gente chegar nele. Porque na hora em que a gente chegar,
quer dizer que o Sol já terminou o ciclo de afastamento e está começando de novo a se aproximar. Então, se a gente conseguiu estar vivo até hoje, provavelmente a gente haverá de chegar lá. Então, 2012 é um novo momento. Eu, particularmente, chamo de a nova era do Espírito, porque é quando nós iremos saber, e não mais ter que acreditar, que a nossa espécie Homo sapiens precisa, de fato, despertar a natureza espiritual das suas almas para que possamos nós progredir. Porque ela parece que representa algo de muito especial no concerto dos mundos ou desse universo em futuro próximo, já que por volta do ano 2050, isso é uma fofoca espiritual, os espíritos dizem que somente encarnarão na espécie Homo sapiens espíritos tendentes ao bem e ao belo, com predisposição dionisíaca pelo bem e pelo belo, já que a vida precisa ser homenageada com as nossas atitudes. Então, pessoal, 2012, a nova era do Espírito. Não tem nada de novo, mas para nós é como se fosse novo. É novamente um convite que a misericórdia divina nos faz, para que sejamos ousados, despertando no íntimo de cada um de nós o nosso potencial divino que jaz adormecido, mas é aqui que entra o nosso mérito moral, de não transferir para outros responsabilidades que nos são próprias, pois mesmo o nosso mundo sendo reintegrado na convivência cósmica, voltando a conviver com seres de outros ordens, não será Deus, nem Javé, nem Vishnu, nem Shiva, nem Bezerra de Menezes, nem Astaxerã, nem ninguém que virá fazer pelo ser terráqueo o que ele precisa desesperadamente fazer, que é ter vergonha na cara e homenagear a vida da forma mais bela que puder, através de seus pensamentos, sentimentos e atitudes. Que possamos despertar em nós o aspecto dionisíaco dos nossos psiquismos divinos, mesmo sendo um pouquinho apolíneo, já que as regras precisam ser obedecidas. Espero que o que aqui foi dito possa servir somente como semente para a reflexão de cada um de vocês, posto que a verdade está um pouquinho mais distante daquilo que a vã pretensão humana pode pretender, e em especial a minha pequenez. Obrigado e até uma próxima.